E aí galera, sou o Dr. Neemias Bandeira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cafeína, que é um suplemento, aí uma substância que vocês já conhecem. Ela está relacionada aí para você ficar mais esperto, melhorar o treino, para alguns tipos de exercícios, para outros não. Nós vamos falar aí sobre a dosagem que é feita, a partir de quando que dá um efeito, a dosagem que já começa a dar uns efeitos colaterais ruins, a dose letal até de cafeína. E uma coisa interessante, sim, meio que vocês sabem que em relação ao sono, todo mundo sabe que a melatonina tem bastante relação com o sono, é uma substância produzida pela glândula pineal, mas na verdade a cafeína está relacionada com outro lugar, ela compete com outra substância chamada adenosina. Então nesse vídeo aqui a gente vai explicar um pouquinho por que a cafeína consegue dar essa maior vontade de treinar e deixar a gente mais desperto. Vamos lá? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre a cafeína. O tema de hoje aí bem conhecida, tanto como cafezinho tomado ou como suplemento manipulado, de qualquer forma ela pode ser feita. Então a cafeína ela é metabolizada aí no fígado em três substâncias chamadas paraxantina, teofilina e teobromina, tá? Ela tem um pico plasmático quando você ingere ela de 1 hora, ou seja, então mais ou menos é 1 hora antes, se você for usar como um pré-treino, né, para dar um estímulo, cerca de 1 hora antes é o horário de você tomar a sua cafeína. Eliminação por via renal e ela tem uma meia-vida de 3 a 6 horas. O que é uma meia-vida? É igual a um medicamento. Meia-vida significa o tempo que aquela substância vai estar 50% só no sangue. Então, por exemplo, os medicamentos que são tomados de 8 a 8 horas, de 12 a 12 horas ou uma vez ao dia, significa que meia hora de 8 horas, significa que em 8 horas só vai ter metade da concentração no sangue. Então, ou seja, se a cafeína tem uma meia-vida de 3 a 6 horas, você deve evitar tomar mais à noite, justamente para você não ficar sem sono. Então, até no início da tarde ou até depois do almoço, é uma forma boa aí de se usar a cafeína para não interferir no sono. Esse slide aqui é interessante, ele vai mostrar como funciona realmente a cafeína, onde ela se liga. Então, como a gente falou ali no começo, tem duas substâncias relacionadas ao sono, que é a melatonina, que você já conhece, hoje em dia já está liberada no Brasil para ser manipulada e comprada, melhora bastante o sono, ela é produzida por uma glândula chamada pineal, e ela tem muita relação com a claridade. Quando vai clareando, ela vai diminuindo sua produção e conforme vai escurecendo, vai acabando o dia, sua produção vai aumentando, e aí vai te dando sono. E a outra é a adenosina, que é onde realmente a cafeína vai competir. Então a cafeína ela compete com a adenosina pelos seus receptores. A adenosina é um produto de degradação, conforme vai passando os dias, a gente vai tendo nossas atividades, vai aumentando a quantidade de adenosina. E essa adenosina no final do dia vai se ligar nesses receptores do sistema nervoso central. O que eles vão causar? Vai causar então uma diminuição da função neuronal, vai causar um pouquinho de sono e vai também gerar uma dilatação dos vasos sanguíneos do sistema nervoso central, fazendo que melhore a oxigenação, os nutrientes e te prepare para dormir. Quando você faz a ingestão de cafeína, a cafeína vai competir com esse receptor da adenosina e vai se ligar a esse receptor, fazendo com que você fique alerta, desperto e não venha um sono. Ao contrário também do que acontece, você não tem uma dilatação dos vasos, você tem uma vasoconstricção, os vasos sanguíneos ficam de menor calibre. Isso facilita algumas coisas, como por exemplo umas dores de cabeça do tipo cefaleias, são chamadas vasculares. Tanto que alguns medicamentos que são usados para dor de cabeça, eles têm cafeína junto, por isso que ajuda um pouquinho aí nas dores de cabeça. Então a partir do momento que ele se liga, te deixa mais esperto, compete com a adenosina por esses receptores, você fica mais esperto para o exercício, para a atenção. Então pessoas que trabalham no escritório ou querem ter uma atividade física mais rápida, ficar mais ágil nos exercícios, ele estimula as catecolaminas, são adrenalina, então você tem um batimento cardíaco mais rápido, aumenta um pouquinho a pressão. Essa é a função aí da cafeína realmente. Ela vai competir com a adenosina pelos seus receptores. Então o que ela tem? Ela tem mais efeito no sistema nervoso do que muscular, ela não está relacionada com o músculo, está relacionada ao sistema nervoso, para deixar a gente mais desperto, deixar a gente mais ativa aí para atividade física. Ela pode afetar o metabolismo de substratos. Como assim? A partir de 5 mg por quilograma de peso, você começa a consumir os ácidos graxos ao invés de usar a glicose como fonte de energia. Ela pode aumentar a secreção de endorfina a partir de 6 mg por cada quilograma de peso que você usar. Pode aumentar a função neuromuscular e, por consequência, a força de contração, também quando você usa 6 mg por quilograma de peso.
aumenta a termogênese após uma dose de 100 mg, mas é pouca coisa também, não é um aumento de termogênese tão grande. E o aumento de atenção a partir de 200 mg. Geralmente os pré-treinos que vêm aí formulados, já industrializados, vêm com 210, 220 mg, outros com 400 e poucos miligramas. É importante notar, relembrar aqui que pessoas que já fazem uso do café diariamente, por trabalhar em escritório, em hospitais, precisa ficar espertos o dia inteiro, esse suplemento de cafeína já não tem muito efeito, ele já não faz muito efeito, porque a pessoa já está acostumada, já tem uma tolerância ali à cafeína. Então, termina aumentando tanto, se ela for querer fazer uso, ela vai aumentar tanto a dose, começa a ter os efeitos colaterais, que daí já não é interessante. E qual a dose da cafeína aí? Então, a dose recomendada é de 3 a 7 mg por quilograma. Então, colocamos exemplos aqui, uma pessoa de 100 kg usa de 300 a 700 mg, cerca de uma hora antes do treino. Uma pessoa de 50 kg, de 150 a 350 mg antes do treino aí. Mostra aqui, nós temos esse estudo que mostra que doses acima de 9 mg por quilograma não obtiveram diferença. Ou seja, não precisa aumentar tanta dose para você ter a mesma resposta. Então, ela é mais usada aí a cafeína para esportes, vão beneficiar em quê? Esportes do tipo endurance, futebol, esportes de alta intensidade sustentada como remo, crossfit, funcional, esportes que você precisa, são esportes mais aeróbicos, né? Esportes contra o tempo, desse tipo de ciclismo, que o pessoal fica fazendo volta e precisa alcançar um tempo. E tem pouca efetividade em exercícios anaeróbicos como a musculação. Não tem muito efeito, aí os estudos mostraram que não tem muito efeito para esse tipo de atividade. E os efeitos colaterais ou efeitos esperados aí da cafeína? A ansiedade, nervosismo e insônia, como a gente tinha falado no início, por estar relacionado ao sistema nervoso central, aumenta a frequência cardíaca através da adrenalina, alterações gastrointestinais, porque desvia um pouco a parte sanguínea aí do nosso sistema gastrointestinal para outras regiões mais importantes. Você tem aumento da poliúria em repouso, que é o aumento da diurese, né? Você termina fazendo mais e urinando mais, principalmente se você estiver bem hidratado. E por você ficar muito mais ativo, você pode ter aumento do risco de lesões musculares, por achar que pode fazer mais do que realmente o seu corpo ali está podendo fazer. Nesse estudo ainda mostra que uma ingestão aguda de 3 a 10 gramas, pode ver que a gente falou em miligramas, aqui nós estamos falando em gramas, de 3 a 10 gramas a cafeína pode ser letal. Então, quais conclusões nós tiramos aí da cafeína? Ela compete pelos receptores de adenosina, como nós vimos ali no início, lá no sistema nervoso central para nos deixar mais alerta e desperto. É usado para esportes do tipo aeróbico, esportes que usam contra o tempo, aumento de frequência cardíaca. Iniciar sempre com a menor dose possível para evitar os efeitos colaterais e mal-estar. Não usar próximo da hora de dormir para você evitar insônias. Não tem o efeito em pessoas que já tomam café diariamente, pessoas que já tomam 4, 5 xícaras de café durante o dia. A suplementação de cafeína não vai fazer efeito nenhum. E altas doses ainda podem trazer efeitos indesejáveis e até letais, dependendo da dosagem que for feita. Dose usual, terminando aqui, de 3 a 7 mg por quilograma de peso, é a dose que o pessoal usa e consegue ter os efeitos benéficos dela. Espero que vocês tenham entendido, foi um pouquinho aí de slide, uma apresentação bem simples, mostrando qual o motivo aí que a cafeína te deixa mais esperto, onde ela compete. E se você já fez uso aí de cafeína, se já passou mal algumas vezes, nós temos histórias, conheço muita gente que já esqueceu que tomou e tomou de novo, foi parar no pronto-socorro, porque dá uma sensação de morte, uma angústia no peito. Se você já teve algum efeito desse aí, um efeito esperar, outro efeito que seja de parestesia, tremores, deixa uma mensagem aí pra gente conversar sobre. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos aí que você pode ver, que a gente está apresentando, e qualquer dúvida é só entrar em contato.